Você já se perguntou o que está realmente dominando suas ações e decisões? Talvez você tenha sentido que, apesar de seus esforços conscientes para mudar, algo dentro de você continua a te controlar. Esse algo está no seu inconsciente, um vasto território onde guardamos memórias, desejos, medos e até mesmo aspectos de nós mesmos que preferimos não enxergar. Neste vídeo, vamos explorar a psicologia de Carl Jung, um dos maiores pensadores sobre o inconsciente, e como ele pode nos ajudar a entender o que realmente está influenciando nossa vida de maneira invisível. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar as camadas do inconsciente, descobrir o impacto da sombra em nossas ações e, o mais importante, como podemos começar a tomar controle de nossos próprios processos mentais. Jung acreditava que, ao entender o inconsciente, podemos libertar-nos de padrões repetitivos e tomar decisões mais conscientes. Mas o que exatamente está dominando seu inconsciente? E como você pode começar a entender essa força invisível que influencia cada aspecto da sua vida? Vamos juntos começar a entender essas questões e a jornada de autoconhecimento que Carl Jung nos propôs. O inconsciente, segundo Carl Jung, é uma parte fundamental da psique humana que muitas vezes é ignorada, mas que tem um impacto profundo sobre nosso comportamento, emoções e decisões. É como um arquivo que contém tudo o que não estamos cientes de forma ativa: memórias, experiências passadas, emoções reprimidas e até padrões que ainda não compreendemos completamente. Jung dividiu o inconsciente em duas grandes áreas: o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é composto por tudo o que foi reprimido ou esquecido ao longo da vida. São os medos, as experiências não resolvidas e as lembranças que evitamos. É esse inconsciente que, muitas vezes, nos leva a comportamentos automáticos ou decisões impulsivas sem que tenhamos consciência de sua origem. Já o inconsciente coletivo é um conceito mais profundo e complexo. Jung acreditava que todos os seres humanos compartilham uma série de arquétipos universais, que são imagens, símbolos e padrões de comportamento comuns a todas as culturas e épocas. Esses arquétipos influenciam nossas reações emocionais, nossos valores e até mesmo a maneira como vemos o mundo. Por exemplo, o arquétipo do herói ou da mãe está presente em todas as culturas e pode influenciar nossos próprios comportamentos e sentimentos, mesmo sem estarmos conscientes disso. Mas como isso afeta nossa vida diária? O inconsciente influencia muito mais do que imaginamos. Se você já se pegou repetindo padrões que não entende ou agindo de maneira impulsiva, provavelmente está sendo guiado por esses aspectos do inconsciente. Jung nos convida a explorar essas áreas ocultas para tomar as rédeas de nossa própria psique e transformar a maneira como vivemos. Quando Carl Jung fala sobre a sombra, ele se refere às partes de nós mesmos que evitamos ou rejeitamos. São as emoções, desejos e aspectos da nossa personalidade que consideramos inaceitáveis ou indesejáveis, e que preferimos manter no escuro, longe da consciência. No entanto, essas partes não desaparecem. Elas continuam a existir no inconsciente, moldando nossas ações, pensamentos e comportamentos de maneiras que muitas vezes não percebemos. A sombra se manifesta de várias formas, muitas vezes nas situações em que agimos de maneira impulsiva ou irracional. Por exemplo, podemos sentir raiva ou inveja por algo que, à primeira vista, parece injustificável. Porém, a verdadeira raiz desses sentimentos pode estar ligada à nossa sombra, talvez uma necessidade não reconhecida, um medo reprimido ou uma frustração não resolvida. Jung acreditava que a sombra é inevitável. Todos nós temos uma. No entanto, o problema surge quando a sombra permanece inconsciente, pois ela tende a se manifestar de maneira disfuncional. Você pode estar projetando suas próprias inseguranças ou medos em outras pessoas, criando conflitos sem perceber. Ou, em situações de estresse, sua sombra pode se manifestar de maneira agressiva ou autodestrutiva. O grande desafio, segundo Jung, é integrar a sombra. Em vez de negá-la ou temê-la, devemos aceitá-la e entendê-la. Isso não significa que devemos agir com base em nossas sombras de maneira destrutiva, mas sim reconhecer essas partes de nós mesmos para ganhar maior controle sobre elas. Quando conseguimos integrar a sombra, nos tornamos mais inteiros, mais autênticos e menos governados por padrões inconscientes. Exemplo prático. Imagine que você tem uma reação excessivamente negativa em relação a uma pessoa que não fez nada de errado. O que pode estar em jogo é uma projeção de algo dentro de você que não está resolvido, talvez uma frustração com você mesmo ou com algo não resolvido de sua infância. Quando você se dá conta disso, pode começar a trabalhar na integração dessa sombra, permitindo que ela deixe de ter poder sobre suas ações. Uma das maneiras mais comuns pelas quais o inconsciente se manifesta é através das projeções. Carl Jung explicava que projetamos nos outros aquilo que não conseguimos reconhecer em nós mesmos. Em outras palavras, nossa mente pega emoções, desejos, medos e até aspectos de nossa própria personalidade que rejeitamos e os coloca em outras pessoas ou situações. Esse é um mecanismo inconsciente, o que significa que muitas vezes nem percebemos que estamos fazendo isso.
Por exemplo, você pode sentir uma raiva inexplicável por alguém que mal conhece, sem saber exatamente por quê. O que Jung nos ensina é que esse sentimento não é realmente sobre a outra pessoa, mas sobre algo dentro de você, talvez uma frustração reprimida, uma característica que você não aceita em si mesmo, ou até um medo que você projeta na outra pessoa. Quando projetamos, vemos o mundo de uma forma distorcida, porque estamos atribuindo a outros aspectos do nosso próprio inconsciente. Essas projeções podem ser positivas ou negativas. Podemos projetar nossas ideias de perfeição, amor ou até mesmo nossas inseguranças e medos nos outros. Isso faz com que idealizemos pessoas ou situações, ou que as vejamos de maneira distorcida. Essa projeção de expectativas irreais frequentemente leva à frustração, porque estamos esperando que os outros cumpram papéis que não são deles, mas nossos. Exemplo prático: se você se sente constantemente frustrado com um amigo que sempre se atrasa, talvez esteja projetando nele um padrão de impontualidade que você não quer reconhecer em si mesmo. Ao perceber isso, você começa a entender que sua raiva não é necessariamente sobre ele, mas sobre algo dentro de você. A chave para a transformação aqui, como Jung sugere, é tomar consciência das projeções. Quando você se torna ciente de que está projetando algo nos outros, pode começar a questionar o que realmente está em jogo e como essas projeções estão influenciando sua vida. Ao integrar essas projeções, você ganha maior clareza e controle sobre seus próprios padrões emocionais, mudando a maneira como se relaciona com os outros e consigo mesmo. A verdadeira liberdade emocional vem quando começamos a integrar o inconsciente, não apenas aceitar as partes conscientes de nós mesmos, mas também aquelas que ficam fora de nossa visão. A integração do inconsciente é, em essência, o processo de trazer à consciência as partes que têm sido ignoradas, reprimidas ou esquecidas, seja por medo, vergonha ou simplesmente pela falta de autoconhecimento. Para Carl Jung, o autoconhecimento não é completo até que nos confrontemos com nossas sombras, projeções e desejos reprimidos. Integrar o inconsciente significa tomar responsabilidade pelas partes de nós mesmos que rejeitamos ou desconhecemos. Isso pode ser um processo desafiador, pois muitas vezes enfrentamos aspectos de nossa personalidade que não gostaríamos de reconhecer, como raiva, inveja ou sentimentos de inadequação. No entanto, ao integrar essas partes, não só nos tornamos mais autênticos, mas também mais equilibrados e conscientes. A integração exige uma aceitação radical de todas as partes de nós mesmos, as boas e as difíceis. Isso não significa que devemos agir com base em nossos instintos ou sombras de maneira destrutiva, mas reconhecer sua existência e aprender a lidar com elas de maneira saudável. Por exemplo, ao reconhecer que você tem raiva reprimida, em vez de projetá-la em outros, você pode aprender a expressá-la de forma construtiva, talvez através de conversas abertas ou da prática de atividades físicas. Técnicas práticas podem ajudar nesse processo de integração. Autoobservação. A prática de observar seus próprios pensamentos, sentimentos e reações em tempo real pode ajudar a identificar padrões inconscientes. Tente parar por um momento e perceber o que você está sentindo e por quê. Isso pode ajudá-lo a entender de onde vêm certos impulsos. Escrita reflexiva. Jung sugeria que escrever sobre nossas experiências e sentimentos pode ajudar a trazer o inconsciente à tona. Ao escrever, podemos explorar nossas emoções mais profundas e entender melhor nossas reações. Análise de sonhos. Os sonhos são uma porta de entrada para o inconsciente. Eles frequentemente revelam aspectos de nossa psique que não conseguimos perceber durante o dia. Preste atenção aos seus sonhos e tente refletir sobre o que eles estão tentando lhe ensinar. Quando começamos a integrar essas partes, passamos a viver de maneira mais consciente e menos governada por impulsos inconscientes. A verdadeira liberdade vem da aceitação de quem realmente somos, sem os filtros e defesas que construímos ao longo da vida. Agora que você entendeu um pouco mais sobre o inconsciente, a sombra e as projeções, é hora de dar o próximo passo: integrar essas partes de você mesmo. A verdadeira transformação acontece quando paramos de fugir do que está oculto e começamos a enfrentá-lo com coragem e aceitação. O inconsciente, ao contrário do que muitos pensam, não precisa ser temido. Ao contrário, ao compreendê-lo, podemos finalmente tomar as rédeas de nossas vidas e nos libertar dos padrões que nos limitam. Jung acreditava que o autoconhecimento era o caminho para a verdadeira liberdade emocional. Ao entender o que está dominando seu inconsciente, você não só ganha clareza sobre suas motivações mais profundas, mas também começa a fazer escolhas mais conscientes e alinhadas com quem você realmente é. Não se trata de eliminar suas sombras ou rejeitar suas projeções, mas de abraçá-las, integrá-las e usá-las como fonte de crescimento. Agora, pergunto a você: você está pronto para descobrir o que está dominando seu inconsciente? Está preparado para se libertar dos padrões automáticos e começar a viver de forma mais autêntica e consciente? O caminho para essa transformação começa com a autoobservação, a reflexão e a aceitação das partes mais profundas de sua psique. Eu o convido a começar agora, a olhar para dentro e explorar o inconsciente. Lembre-se, a jornada de autoconhecimento é contínua,
E cada passo que você dá em direção à compreensão de si mesmo é um passo em direção à verdadeira liberdade. Não deixe que o inconsciente continue a dominar sua vida sem sua permissão. Tome a decisão hoje de começar essa jornada de integração e descoberta, para que você possa viver de maneira mais plena e consciente.